Salve pessoal, muito boa tarde no ar a partir de agora aqui na tela da Band, também no YouTube, os donos da bola nesta segunda-feira. Estamos abrindo mais uma semana, hoje vamos repercutir aquilo que aconteceu no final de semana para a dupla Grenal. O Internacional no sábado, estreia de Roger Machado com derrota para o Botafogo. E o Grêmio ontem conseguindo a sua vitória lá em Caxias do Sul, no Centenário, contra o Vitória da Bahia. Dá pra perceber, né? Colar tá animado, o Ernest tá animado. Será que o Roger já deu alguma esperança pra torcida do Inter no seu primeiro jogo? Bora colocar na tela pra vocês a enquete do programa de hoje que conversa com o torcedor gremista. Depois daquilo que aconteceu ontem no Centenário, vitória do Grêmio, o Grêmio irá conseguir manter uma sequência de vitórias no Brasileirão. Lembrando, Grêmio tem pela frente Corinthians, Grêmio tem pela frente o Vasco da Gama. Vai conseguir essa sequência de vitórias direta, objetiva, sim ou não? Tá? Não tem floreio hoje, é sim ou não. Decolou. Vai conseguir ou não vai conseguir? Decolou. Mas sequência, empolgou, hashtag empolgou. Sequência de vitórias é mais que duas? Ou mais que duas uma, já é uma sequência? Duas já é uma sequência. Conseguiu mais uma vitória? Já é uma sequência. Não é o caso do Três. Inter, né? É uma Que sequência. não é o caso do Inter que estreou com derrota. Cara, eu gosto da soberba, quando ela late vem, mais eu alto gosto. que daí de baixo eu não te ouço. Isso. Muito bem, vamos lá para a nossa central, meu caro Leonardo Sonda conosco hoje. A gente começa falando do Internacional, sábado Branquinho teve a da estreia paz. do Roger contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Eu sempre fico olhando assim o cenário, né, para ver O WhatsApp se o é pessoal tá ali se comportando, o que tá aberto ali, o que não tá aberto. Tá tudo em ordem por hora, meu caro Leonardo Sonda. Roger estreou, concedeu entrevista coletiva, uma estreia amarga, né, meu caro Leonardo Sonda. Boa tarde. Boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Por hora, tudo certo, viu, Felipe Gamba? O Roger Machado ontem, no sábado, na verdade, concedeu a sua entrevista coletiva pós-jogo na sua estreia do comando do Internacional e falou sobre esta derrota amarga no seu primeiro jogo comandando o Internacional. Vamos ver. Sustentamos ali os primeiros 15 minutos, que é o natural, que o adversário parte para cima, né? Tivemos algumas situações ali de poder chegar em cruzamento no terço final, mas de fato produzimos pouco no primeiro tempo. Com as mudanças já no segundo, a ideia era a gente buscar manter a intensidade e também as buscas de profundidade, né, na mesma situação, né, e elas passaram a acontecer com um pouco de mais frequência, né, a gente conseguiu organizar algumas ações boas, né, de chegada à frente, e o adversário buscou aí sim, né, baixar um pouquinho mais seu bloco e passar nos contra-atacar ao invés de fazer jogadas de velocidades às costas, né. Uma estreia amarga de um jogo que teve pouco tempo para trabalhar, mas terça-feira tem outra decisão, a gente já tem que achar soluções para esse outro momento. Muito bem, excelente leitura de jogo do Roger sobre a derrota do Inter para o Botafogo. Em seguida a gente fala mais sobre isso. Sábado, estreia do Roger, o Internacional foi ao Engenhão, tapetinho do Engenhão, né, meu caro Lucas Colar? Tapetinho. Deu Botafogo, líder do Brasileirão, Botafogo 1, Internacional 0. O que te pareceu o Inter do Roger Machado, meu caro Colar? Mais do mesmo, né? O Roger, eu vou tirar o Roger daqui, né? Afinal, chegou na quinta-feira, então, sinceramente, né, teve tempo para fazer um treino. O que a gente pode contestar quanto ao Roger são algumas escolhas que ele fez no segundo tempo, de colocar o Johan e não o Gabriel Carvalho, aquela coisa toda. Mas eu, sinceramente, já estava esperando que ele fosse fazer isso, afinal o Johan foi jogador dele no Palmeiras, ele está chegando, então é um momento onde ele está conhecendo o ambiente. Por mais que ele já seja um técnico da aldeia, né, e conheça as coisas do Internacional, né, que saiba como funcionam as coisas aqui na nossa aldeia, no nosso pago, né, no nosso chão, aquela coisa toda. Tanto é que perdeu e tá tudo certo, né, 8º jogo sem vencer, né, o torcedor do Inter tá tão anestesiado que talvez nem sinta mais essa derrota. Tanto é que o jogo que vale agora é na terça-feira, né, Inter e Rosário Central, o jogo que vale aí das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Se não ganhar, tenho certeza, né, que o que a gente viu no domingo, que foram algumas faixas de protesto aí espalhadas por Porto Alegre, vão tomar uma proporção maior e os jogadores sabem disso, né? Então imagino que neste momento a gente tem que dividir a culpa entre jogadores e gestão. E muito mais gestão do que jogadores, né? Afinal, os jogadores só viram um problema porque falta gestão. Então a gente viu no sábado, né, um time bem desfalcado, e aí a gente olha com mais atenção o boletim médico divulgado pelo Inter ainda na sexta-feira. A gente vê, por exemplo, o Fabrício Bustos com dor no adutor da coxa. Todo jogador joga com dor. Então não tem uma lesão o Fabrício Bustos. Por que o Bustos não jogou no final de semana?
e agora pode jogar contra o Rosário Central. Mas será que ele vai jogar em Salvador contra o Bahia na sequência do Campeonato Brasileiro? Ou ele vai seguir, né, vazando informações para o staff do atleta, né, para alguns colegas, dizendo que ele não quer renovar o contrato de forma automática e por isso ele não vai jogar? Vai surgir uma dor no adutor, uma dor no tornozelo, uma dor não sei aonde, né, que possa vir a surgir aí, e o Bustos fica fora do jogo. O Wanderson tem fadiga muscular há 3 rodadas. Está bem fadigado o Wanderson, pelo visto, né? Tem situações aí envolvendo outros atletas, né, que a gente sabe que tem lesão, o caso do Fernando, do Thiago Maia, do próprio Fernando Thiago Maia, Valência. O Valência, né, teve uma lesão, volta agora no fim, na terça-feira. E o Arangues, que vai ser pauta aqui do programa depois, né? O edema no tornozelo. Aí veio um repórter do Chile na coletiva informar que a família já foi, né, embora, e tá fora o Arangues, né? 900 conto, e o Inter jogando com o Bruno Henrique todas as rodadas, com o Bruno Gomes e Rômulo. Então tá tudo impactando no ambiente do Inter. O campo é só o depois, né? Porque tá faltando gestão pro Inter hoje, né? Ou o Inter toma as rédeas da situação e define, né, o que é o seu vestiário, quem tá afim, quem tá pelo Inter, quem tá pela camiseta, quem tá afim de honrar o salário que ganha, quem tá afim de fazer dar certo, mesmo que esses jogadores sejam inferiores tecnicamente a outros, ou vai ser isso aí, né? Daqui a pouco o Inter passa pelo Rosário, ou não, e aí os jogadores vão para casa, tem treino em Alvorada, joga no final de semana, né? O desgaste, veja bem, tá difícil, não sei o quê. Porque são 8 jogos já da mesma forma, né? Então a gente pode fazer vários compactos repetidos. E eu torço muito para que o Roger, né, tenha sabedoria aí na terça-feira para tentar tirar o melhor desse time, para classificar contra o Rosário, para ter uma mínima paz no ambiente, para que a gestão, se é que tem gestão, tome a frente, né, da situação para resolver os problemas que o Inter tem para resolver, que por enquanto está muito superficial. Quando alguém olhar para as entranhas ali e ver o que realmente é problema do clube, talvez as coisas mudem de figura. Muito bem, Alexandre Ernst, quero te ouvir sobre o jogo de sábado, a estreia do Roger. Eu me preocupo quando a gente tem contato com o torcedor e o torcedor diz assim, ó, mas essa era uma derrota esperada. Eu me preocupo quando não há mais indignação por parte da torcida. E aí a gente começa a ver, como o Lucas falou, né, essas faixas e tal, a organizada tentando puxar um pouco de motivação extra, né, se dá para dizer assim, mas é simplesmente aquele bom e velho acabou a paz, né? As organizadas, inclusive do Inter, dizendo muito claro, né, que a partir de terça-feira não classificou na Copa Sul-Americana, a veemência do protesto ela vai aumentar. E aí, certamente, né? Aí sim, já que não tem gestão para coordenar os jogadores do vestiário, talvez fora dele os jogadores comecem a entender aonde eles estão, né? Aonde eles estão, qual camisa eles vestem, o que eles têm que honrar, qual história que eles têm que honrar, porque assim, além de tudo que o Lucas falou, tem a questão da competição. Né? A gente viu que fisicamente o Botafogo era muito superior ao Internacional. E isso aqui a gente bota na questão da enchente, a gente bota na dificuldade de treinar, a gente bota na quilometragem que o Inter faz muito acima das outras equipes do Campeonato Brasileiro. Isso aí não tem dúvida disso. Só que a questão é o pé mole, a questão é a falta de competição, a questão... E assim, o Roger é o menor dos problemas, é o menos culpado dessa derrota aí. Porque realmente, chegou ontem, teve um treino, começou a perceber algumas coisas que vai ter que mudar. Certamente não vai apostar no Johan de novo. O Johan ele erra um gol feito, não vou dizer feito, tá? Porque ainda estava na intermediária de ataque, mas que ele poderia ter passado no goleiro correndo. Ele errou a tomada de decisão. Ele errou a tomada da decisão, ele poderia ter passado no goleiro, mas sabe por que ele não passa? Porque ele não tem arranque. Porque ele não tem força, não tem vigor. Porque ele não tem vigor físico. E esse jogador, ele tinha entrado fazia 5 minutos, basicamente. Não pode nem dizer que ele estava cansado. Ou seja, o Roger vai vendo que as escolhas que ele fez vão ter de ser modificadas. E eu vou voltar a dizer aqui, já que gostam muito de recorte, né? Eu não estou culpando o Roger Machado pela derrota, muito pelo contrário. O Roger fez um bom enfrentamento no primeiro tempo ainda, 37 minutos ali que ele conseguiu segurar o ímpeto do Botafogo, que é a melhor equipe do campeonato, é a equipe mais organizada, é a equipe fisicamente melhor. Falta, neste momento, para o Internacional talvez definir um foco. Talvez definir o foco. O que o Inter quer ainda na competição, no Campeonato Brasileiro? Se manter vivo com 45 pontos? O presidente na última coletiva diz, eu não joguei a toalha ainda.
presidente, só que a questão não é jogar a toalha. A questão é o que o Inter vai fazer para conseguir competir contra Botafogo, Palmeiras, Flamengo, agora até o Atlético Mineiro. Então, nesse contexto geral do Internacional, hoje, talvez a Copa Sul-Americana é a Copa do Mundo em 2024. Pode ser essa leitura para o Inter, já colocando em prática amanhã. Bruno Soares, a derrota do Internacional para o Botafogo no sábado, Bruno. Essa situação do Inter ela é muito preocupante, né? Eu estava ouvindo aqui atentamente os guris falando sobre um Inter que contratou muito, né? Que investiu muito, que tinha o treinador certo, que era o Kudê, e que não aconteceu. Eu acho que a gente pode dividir de várias maneiras, mas talvez em 2 pontos principais. Um deles me chamou muito a atenção, que foi dito pelo Ernest e pelo Colar, que é a questão de alguns jogadores não estarem competindo como deveriam. A questão do Bustos chama a atenção. Eu acho que precisa realmente de um gestor que dê conta disso para que fique no grupo quem realmente está afim, engajado com a causa do Inter. Tem uma decisão amanhã pela frente que o Inter tem a obrigação de classificar contra o Rosário Central. E o outro ponto para mim é bola. O Inter joga pouco por uma desorganização. O Kudê acabou surpreendendo, infelizmente, negativamente. E o Roger tem esse desafio, reorganizar o time do Inter. Eu sei que o Roger ontem, mais uma vez, Colar, falou que é possível jogar com o Alan Patrick no meio, com 2 atacantes. Essa era a ideia do Kudê, que era visível que não daria certo. É um Inter que joga exposto, é um Inter que pega o seu principal jogador e uma hora ele joga adiantado, outra hora ele joga atrás com responsabilidade de marcação. Eu acho que ele precisa desenhar um time, como ele desenhou no Juventude, uma base de equipe, reorganizar e aí aos poucos, com bons resultados, obviamente, o Inter vai readquirir confiança para melhorar. Mas amanhã não vai dar tempo de fazer tudo isso. E amanhã o Inter é obrigado a ganhar do Rosário. Ele quando se trocou, só para não fugir o gancho do Bruno, quando se trocou o Kudê pelo Roger, o que se falou? Cara, não vai ter tempo para treinar. É óbvio que não vai ter tempo para treinar. O Inter era sabedor disso. O Inter rifou 2 decisões colocando o Pablo Fernandes, que aliás, conseguiu mais uma derrota num Grenal Sub-20, né? Tá impecável o trabalho da categoria de base do Internacional. Mas o grande ponto o Roger sabia que o primeiro desafio dele, e até tirando o jogo do Botafogo, era terça-feira contra o Rosário Central, onde seria aqui, no mental, na conversa com os caras, vamos ajustar assim, vocês preferem jogar assim, para ganhar do Rosário Central, que é um time muito limitado. Depois, vai pegar o Bahia só na segunda-feira. Bom, daí a gente espera um pouquinho, do desenho tático, de uma troca de passe, do Inter um pouco mais bem posicionado. Só que hoje o Inter não faz gol em ninguém. O Inter não fez gol no Botafogo, o Inter não fez gol no Rosário Central, o Inter tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, o Inter caiu na Copa do Brasil porque não fez gols no Juventude, quando precisava fazer, tinha uma defesa sólida, que era talvez o principal ponto positivo aí do trabalho do Kudê, também ruiu, o Inter toma gol todos os jogos, e como não faz gol e toma agora todos os gols, ou tu termina em 1-1 ou tu perde 1-0. Então o grande ponto para o jogo do Rosário Central é esse, o Inter já está perdendo por 1-0. Nós vamos reverter. Como é que um time que não faz gol em ninguém vai fazer 2 gols de diferença no time argentino? Então, eu estou muito preocupado com o jogo de terça-feira. Acho que vai ter que ser uma decisão muito no mental, no anímico dos jogadores, porque o torcedor, por mais que esteja se mobilizando e a expectativa seja de 40 mil pessoas no Beira-Rio, pode ser um ponto positivo do torcedor pegar esse time no colo e levar até as oitavas de final, ou isso virar contra o próprio jogador, ou contra o próprio ambiente do estádio, como já aconteceu diversas vezes no Beira-Rio recentemente. Porque isso aí que o Lucas destacou é primordial. Ele tem que entender o seguinte, beleza, tem 40 mil pessoas previstas para o Beira-Rio. Certo. Maravilhoso. O Beira-Rio rugindo, ele é outro patamar em termos de animosidade para o atleta e principalmente a pressão para o adversário. Só que a competitividade do time e a postura da equipe em campo, do querer, do suar, já que não tem técnica, na questão técnica, então vai na imposição, daqui a pouco do brio, daqui a pouco da camisa, no querer futebol. Isso pode se tornar, isso pode ser reversão, né? A reversão da expectativa. Porque daí, começa lá com 20 minutos, o Inter não chuta. O Inter foi dar um chute a gol, Gamba, aos 50 do segundo tempo. Deixa eu te dizer o seguinte, Gustavo Prado deu um chute a gol aos 50. Isso é inadmissível. Tu imagina isso no Beira-Rio? O time argentino
O time argentino, por característica, ele sabe se comportar fora de casa. Claro. O Rosário Central sabe desse cenário do Inter. Sim. Esse cenário aí da pressão. O que vai fazer o Rosário? Vai amarrar. O antijogo. Vai amarrar o jogo, principalmente no início. Para suportar claro, os que primeiros é quando o time 15, pode né? puxar a torcida. Primeiros 15 Exato. minutos. Que é quando o time Isso. pode puxar a torcida. Daqui a pouco a torcida vai ver aquele jogo modorrento, o Rosário amarrando o jogo. Não, mas se tu sai com 2 chutes no começo, o goleiro adversário fazendo defesa, é outro jogo. Aí tu outro, consegue isso, trazer o torcedor. isso, Só isso. que o que me preocupa no diagnóstico de vocês três aqui é o seguinte, para além da bola, ok? O Inter não está conseguindo jogar, mas para além da bola, quando vocês trazem um diagnóstico de que falta competitividade, e para mim o mais grave, comprometimento de alguns jogadores... Claro, sem dúvida. Aí é dramático. Sem dúvida. Aí sem é dúvida. dramático. Sabe o que chama a atenção? Ontem a gente fez, O- desculpa te interromper, ontem a gente fez uma enquete no programa do Vozes do Gigante ontem à noite. Vem cá, vamos de apoio incondicional, vamos esquecer o que está acontecendo e vamos junto Fechar com o com o time, time, tá? Vamos fechar com o fechar time. isso e aquilo. O que te parece? Vamos com vaia, né? Quase 90% da nossa audiência. A gente tinha 3 mil simultâneos, a gente botou bastante gente na live ontem, tá? Cara, quase 90% da audiência disse assim, vamos junto com o time. Ou seja, torcedor não vai fechado. faltar. É que tem que ser um casamento, O apoio é o não que tu vai disse, faltar. né? Aí que tá. A grande questão está dentro do campo. É isso. Vai ver uma outra postura? Tem uma questão muito singular que chama a atenção no Internacional e já aconteceu com o Grêmio, que é um esforço sobrenatural que Grêmio e Inter fazem para ter alguns jogadores, porque a gente sabe que em Porto Alegre não tem dia 39, né? No dia 5 pinga exatamente tudo o que eles pedem. O Arangues, cara, e aqui eu tô me despindo de clubismo e de corneta. O esforço que o Inter fez para ter esse jogador de novo e agora esse jogador não dá nada em troca para o Internacional. E ainda tem uma questão de dele pessoal, enfim, o Inter ainda tem problemas singulares com algumas peças, né? Mas Que, a gente enxerga que a coisa não, às vezes ela não anda porque daqui a pouco o cara tá no vestiário, enxerga um comportamento e ele acaba indo muito naquela onda do comportamento, Colar. É isso que eu tô Mas querendo é que dizer. é sobre ambiente isso também, né? Também. Por isso que eu digo, daqui a pouco tu tira um jogador como... Eu vou pegar o Bustos de exemplo aqui, tá? Que é a informação que ele não quer renovar o contrato. Tira o Bustos. Mas não é pra ter tirado. Vai ser um lateral Mas, inferior ao mas o Inter Bustos. já tem esse diagnóstico? Já Eu é pra não ter tirado. sei, mas aí Há que quantas tá. semanas, Mas há Colar, quanto vocês que faço trazem esse- exatamente? É isso? Há quantas semanas que vocês trazem Vocês esse acham assunto? que o Maurício pessoal foi tá, assim, que o o Bustos pessoal quer sair, tá que o inventando Bustos quer notícia? sair. O Maurício foi Bota assim. o lateral do sub-20 que seja então. Ah, mas ele é pior que o Bustos, mas ele tá comprometido com o time. Exato. Aí não é aquela coisa do Bustos, daqui a pouco tá sentado do lado do jogador no vestiário dizendo, pô, que droga isso aqui, eu quero ir embora desse troço aqui. A janela tá aberta, Pô, eu né? quero sair, os caras não me deixam sair. E aí Ah, tu mina pois é, eu ambiente, também né? quero sair. Aí tu mina Então ambiente. tira o cara. Se ele não quer jogar, ele é muito bom. O Bustos é um baita de um lateral. Quando entra em campo se entrega, mas ele não tá afim. Se ele não tá afim, se o diagnóstico é esse, tira o cara. Bota outro. E isso vale pra qualquer outro jogador. O Alário, a mesma coisa. O Alário joga se arrastando em campo. Porque é uma questão, eu acho simples, né? Mesmo que a gente vença o Rosário Central e passe agora para a próxima fase da Copa Sul-Americana, eu acho que o presidente Alessandro Barcelos ou o Magrão tem que vir ao microfone e esclarecer essa questão envolvendo Bustos, tá? Porque é muito grave, é muito grave. A informação é do pessoal da revista Colorada, tá? Para deixar muito claro aqui e acreditar, inclusive. Eles alegam que pessoas ligadas ao staff do Bustos dizem que ele, Bustos, não vai jogar a porcentagem suficiente para haver uma renovação automática do seu contrato, que seria agora em fevereiro de 2025, estendendo até dezembro de 2025. O Inter fazendo isso poderia vendê-lo e aí não perde dinheiro, né? Porque venderia, ganharia o dinheiro o Inter e também o jogador jogaria na Europa tranquilo, ficaria bom para todo mundo. Só que o que se parece, e até no bastidor que se diz, o Bustos não quer fazer a porcentagem. Cara, então é o seguinte, eu adoro o Bustos, é um baita jogador, talvez top 5 lateral direito da América. Só que assim, o Bolívar, bicampeão da América, treinou em Alvorada em separado, antes de encerrar a carreira no Inter. O Bolívar, que é histórico, recebeu a Taça da América da mão do Pelé, foi
para a Alvorada treinar. Então é o seguinte, presidente, Magrão, tem que resolver isso, porque tem que mostrar para a torcida e também para o vestiário que tem comando dentro do vestiário. Tem que simplesmente chegar e botar o cara para... Não quer mais, bota para trabalhar em separado, não tem problema. Vamos ficar... Se ele tá dando o migué, como estão dizendo, então vai dar migué até fevereiro sem jogar. Em fevereiro, quando tu tiver sem ritmo de competição, aí tu pega e vai para a Europa. O problema é teu, o problema não é meu. Porque se eu vou ter que ficar pagando teu salário, tu dando migué, então tu vai dar migué em Alvorada. E ao mesmo tempo fazendo isso, tu dá um recado pro mercado, tu dá um recado para todos os jogadores que estão no vestiário, para os jogadores que podem vir, que aqui não. Aqui quem manda é a direção do Inter e não o jogador. Perfeito. Simples. Perfeito. É simples Por isso. Mostrar que tem dono do vestiário, Por né? isso que eu citei, Evidente. por isso que eu citei a questão do dia de pagamento. Aqui, todo dia 5 vai pingar para eles. Claro, porque vamos lá, vamos lá. Se o Porto Inter Alegre der não o Miguel... atrasa salário, Não, cara. mas então vamos fazer... Aqui não é Claro. Rio, aqui não é Rio, São Paulo que atrasa. Claro, porque entendeu? se ele quer... Vamos pegar então a frase do Edmundo lá nos anos 90, né? Ah, se o Bustos finge que joga, eu vou fingir que pago ele. É do Vampeta. Vou fazer o contrário. É do Vampeta. Vou fazer o contrário então. Se o Bustos finge que joga, eu vou fingir que pago ele. Porque todo dia 5, como tu disseste, tem dinheirinho entrando lá na conta do O Inter Bustos. já foi questionado publicamente. Já, e o Magrão defendeu o Bustos. O Magrão defendeu o Bustos, dizendo, não, nós queremos ficar... O Magrão deu uma entrevista, só para contextualizar para a galera. O Magrão concedeu uma entrevista coletiva já falando sobre vários assuntos do Internacional. E um deles foi o Bustos. E aí ele chega e diz, não, o Bustos... Ele quer ficar no Inter, o Inter também quer ficar com ele, nós estamos conversando, inclusive mais do que o ano de 2025, a extensão do contrato. A gente quer, e a informação que... preservou o Bustos. Claro que sim, a informação que nós temos... um boletim médico do cara tem dor no Claro, doutor, entendeu? claro, e outra, porque daí é o problema... Mas Olha dor só, no doutor talvez todos tenham. porque a informação que a gente tem é que o Inter quer dar 3 anos de contrato para ele, e ele não quer. 3 anos ele não quer, se não tiver um aumento salarial muito alto. Ele quer menos? Primeiro é o seguinte, a informação que a gente tem é se ele não ganhar um valor X de salário e equiparar aos principais jogadores titulares do Inter, ele não quer ficar. Esse é o primeiro ponto, tá? Até porque ele iria para a Europa e aí não perderia esse dinheiro, né, sem ir para a Europa. Só que a questão é a seguinte, quando ele defende o Bustos, e eu acho que ele tem que fazer isso, beleza, maravilhoso. Só que a partir do momento que começa a dizer, ele tá com dores, e tal, e aí ele joga do nada, agora terça-feira ele vai jogar, acabou a dor dele para ele jogar. Isso é outro problema de falha de comunicação e de gestão. A partir do momento que tu começa a dizer assim, presidente, Magrão, Felipe Becker, não interessa, olha só, o Cuesta tá com uma gastroenterite e por isso ele não tá sendo relacionado para os jogos. 2 dias depois o Cuesta está assinando com o Botafogo. O Maurício está com um problema no joelho, por isso que ele não está sendo relacionado para os jogos. 2 dias depois ele é apresentado pelo Palmeiras. Então, assim, a partir do momento que tu mente, ou que tu abre um omite... precedente. Tu abre um precedente. Claro, tu abre um precedente. O jogador do lado começa a enxergar. Mas essa questão do Bustos, Bruno, para mim, eu acho que além do Bustos, e se de fato ele não quer permanecer, ele não tem comprometimento, faz isso que o Ernst disse. Concordo. Usa o Bustos como exemplo para mostrar para o vestiário que a direção domina o vestiário. Tu não abre o espaço. Usa o Bustos como exemplo. Claro, poderia ser o Alexandre Ernst, entendeu? Poderia ser qualquer jogador. Só que eu vou tentar entender a lógica do Magrão. Talvez o Magrão não tenha desistido do Bustos. Mas ele já desistiu do Inter. Talvez o Magrão esteja ainda naquele processo de convencimento, tentando que ele permaneça. E aí não está expondo o jogador. E aí o prefiro assim, aí joga o Gol Gomes. Mas aí é a balança que o Inter tem que equilibrar. Porque o Inter olha para o mercado e vê a dificuldade de encontrar um lateral direito. O jogador. E aí tu tem tu está entrando numa lógica de negociação para tentar convencer. O jogador... Hoje tu não tem nenhum. O jogador quer perder. O jogador decide. O jogador, na essência das transações e daquilo que ele quer, ele decide. E aí os clubes e os seus representantes e os seus procuradores que se explodam. Estou falando isso porque há uns anos o Luan estava indo para a Rússia com um contrato feito, os clubes acertados, as porcentagens dos procuradores acertadas, e no dia da viagem ele disse assim, não vou mais, porque eu não quero ir.
e não teve negócio. Mas aí assim... E agora, este caso desse jogador, o precedente é o seguinte, daqui a pouco o Arangues está vendo isso. Entendo. Não, por E exemplo, daqui a pouco o Arangues quer ir embora Grêmio... também, porque ele vê que ninguém manda. Então ele toma uma decisão que é boa para ele e azar do clube. Você cita o Grêmio como exemplo, e o Grêmio passou recentemente com o Soares, né? Disse que ia embora e o Grêmio teve que fazer todo um desenho para ele permanecer. Mas eu acho que, é claro, o clube, ele, entre aspas, fica refém dessa situação, mas eu concordo com o que disse o Ernst. Tem o que fazer. Dá uma data para ele limite. Vai ficar ou não vai ficar? Não, eu não quero ficar. Então, beleza. Alvorada, querido. A partir de amanhã é Alvorada e vamos com o Igor Gomes. E a janela tá aberta. Vai lá e contrata mais um problema, porque o Inter tá pagando hoje, digamos, vamos pegar o Arangues como exemplo, tá? Paga 900 mil ao Arangues, mesmo que seja 900 mil. Libera o cara, então. Claro. E abre 900 na tua folha e compra dois de 400. Libera 900, libera uma vaga de estrangeiro. Quer ver? Coloca pro torcedor. Nesse cenário atual, de todas as informações que nós temos no momento, fica ruim pra quem? Fica pro jogador. Péssimo pra ele. Tá expondo o jogador. Vai pra tá expondo o jogador. Aí tu botar esse cara pra jogar amanhã, uma decisão no Beira-Rio com 40 mil. E vale lembrar, o Bustos tem precedente. Que é do jogo. Que é do jogo. Mas e aí? O que o torcedor pode interpretar? O torcedor vai apontar o dedo. Não tem comprometimento, quer ir embora. E vale lembrar que o Bustos já fez o mesmo no Independiente. Da Argentina. Sim. Sai de lá também, né, com o contrato por encerrar. Não vou renovar e tal, vou sair antes. O Inter pega ele e ainda bota um dinheiro pro Independente liberar ele mais cedo. Então, assim, querendo ou não, tem a precedência e tu sabe, daqui a pouco, se eu não for um pouco mais incisivo com esse jogador, eu vou acabar perdendo dinheiro. Ou eu vou acabar perdendo daqui a pouco jogos, como o Lucas disse, que é do jogo uma falha. Só que a partir de uma falha do Bustos, o que tu vai fazer? Olha só, a torcida é óbvia, a torcida vai olhar assim e vai dizer, tá aí, miguezão, não quis, agora até falhar no jogo falha. Esse é o grande problema. Marçola, vem pra cá. Grêmio venceu o Vitória da Bahia ontem no Centenário e o Renato, na sua entrevista coletiva, falou sobre a necessidade do Grêmio conseguir aí uma sequência de bons resultados, meu caro Sonda. Exatamente, Gamba. O Grêmio que buscou esta vitória, uma vitória importante no Campeonato Brasileiro, mas ainda não saiu da zona de rebaixamento. Na próxima quinta-feira tem o Corinthians pela frente, além do Vasco e do Atlético Paranaense. Uma sequência complicada e o Renato fala justamente sobre isso, sobre manter esta sequência e buscar estas vitórias para, quem sabe, sair da zona de rebaixamento. Todo jogo para a gente é uma decisão, né? Todo jogo ele é muito importante para a gente sair de vez dessa situação. No momento que eu falei para ele já no vestiário, tá vendo? Quando vocês querem, vocês fazem. Então não tem o porquê mudar. É só ter essa atitude em todos os jogos. Não que o Grêmio não venha jogando bem. O Grêmio vem jogando bem. Primeiro tempo contra o São Paulo não foi bem. Os 2 jogos que eu não gostei muito da minha equipe. Outros jogos a gente vinha jogando bem, criando, mas infelizmente a gente não estava fazendo os gols e a gente estava dando muitas oportunidades ao adversário. Coisa que hoje não aconteceu. E era o adversário direto nosso. Nós precisávamos desses 3 pontos. Então é o que eu falei, da sequência do trabalho. A gente sabe que nós temos mais uma pedreira na próxima quinta-feira, mas o mais importante foi essa vitória aí. Faz com que a confiança volte para o grupo. E, como falei, se eles me mostraram já em vários jogos, mostraram hoje durante os 90 minutos que tiveram atitude, então essa atitude a gente precisa ter também contra o Corinthians. Muito bem. Pedro Espinosa, o Grêmio teve atitude ontem contra o Vitória? Teve, gostei das novidades dos estrangeiros, gostei do Soteldo, foi efetivo naquilo que se propõe, um pênalti bem batido pelo Reinaldo. O que vai definir a vida do Grêmio realmente vai ser a sequência, né? O que o Grêmio vai conseguir trazer depois desse resultado positivo contra o Vitória, que era obrigatória. A Vitória não tinha outra situação a não ser ganhar, conquistar os 3 pontos e, acima de tudo, passar uma mensagem muito positiva para a sua torcida, que encheu de novo o Centenário, no sentido de que o Grêmio tem estes jogadores, está sendo reforçado com os estrangeiros, mas, acima de tudo, teve competitividade, teve uma amostragem acima da média que o Grêmio se colocou numa média muito baixa, o Grêmio baixou muito a régua. Era apenas o Vitória da Bahia, o Grêmio fez o que se faz com apenas Vitória da Bahia. Faz o placar, constrói e deixa a sua torcida esperançosa no sentido de, na sequência, esperar o mesmo ritmo, a mesma entrega e a mesma vontade. Nós sabemos que o Grêmio é isso
E a dignidade do Grêmio está colocada até o final do ano na Série A, desde que faça o que fez contra o Vitória. Faça uma competição, né, que mostre vontade, jogadas pelos lados, mas acima de tudo, experimentar mais, né, Gamba? A gente vê poucos chutes de fora da área, a gente vê outras situações que o Grêmio poderia ser mais, digamos assim, arrojado, né? Futebol também é validado para bater de fora da área, para tentar coisas diferentes. Mas tá, para mim, dentro do que o Grêmio vinha apresentando, tá ótimo, ótimo. Se conseguir manter pelo menos 60%, 70% disso nos próximos desafios, o Grêmio construindo resultados positivos, finalmente, ou de uma forma de muito mais esperança, pode sair da situação que ele, Grêmio, se colocou. O Renato está muito consciente que esses 2 próximos jogos eles são decisivos, né? Se o Grêmio não conseguir na quinta-feira pontuar contra o Corinthians, essa vitória de ontem, que foi fundamental, talvez ela perca a validade ali na frente, porque é Chapecó contra o Vasco. Eu vou tomar um cuidado aqui, Bruno, na crítica ao gramado do Centenário, porque o Caxias fez muito pelo Grêmio. Sim. O Caxias fez muito pelo Grêmio, emprestou o Centenário, o Caxias está disputando uma outra competição, só que o gramado do Centenário não suporta mais, justamente pelo excesso de jogos. Nós estamos no inverno, mas esse gramado prejudica o Grêmio, prejudica os adversários, prejudica o próprio Caxias. Talvez o próprio Caxias esteja também pagando um preço alto de estar emprestando o Centenário ao Grêmio. Então é o momento para o Grêmio de rever a situação do Centenário. E levar o jogo para Chapecó contra o Vasco é o maior indicativo disso. E já ia esquecendo, Bruno, passando a bola para ti agora. Acho que encontramos uma peça de reposição naquilo que o Grêmio precisa na centroavância. Sim, Arias. Sim, entrou bem. Sobre o gramado, ontem eu estava ali atrás do gol e a bola ela vinha quicando o tempo inteiro, assim. A bola tá viva sempre. E eu vou te dizer, ontem não estava tão ruim quanto no jogo contra o Operário. Aí era um lodo, depois eu pisei dentro do gramado, tu afundava um pouco ao caminhar, assim, pra ter uma ideia da dificuldade. Então o Grêmio acerta em levar para Chapecó o jogo contra o Vasco, acho que é melhor, tem que priorizar essa questão, até porque o Grêmio é um time de toque de bola. Eu diria que eu concordo com a parte final do que o Pedro disse, mas a parte inicial eu discordo, e é o mesmo cenário do que é dito pelo Renato, Gamba. Essa questão da atitude, ontem foi atitude a palavra da coletiva. Há alguns dias a palavra foi, ou a expressão foi vergonha na cara. É sempre uma questão assim, né, anímica. Claro que o lado emocional é muito importante, ele está interferindo. Mas o Grêmio não ganhou ontem porque teve atitude tão somente, ou então não ganhava porque não tinha atitude. O Grêmio teve atitude contra o São Paulo, não ganhou porque não fez os gols. O Grêmio teve atitude em outros jogos, mas não conseguia colocar a bola na rede. Tem desorganização do time, desorganização tática, que é responsabilidade do Renato, escolhas equivocadas do Renato também. Contra o Palmeiras o Grêmio estava ganhando, ele botou lá o JP Galvão e o time se desorganizou. Então vai muito além. É claro que é um combo a situação do Grêmio, não dá pra gente simplesmente achar um termo e colocar como problema principal. O fato é que ontem, mesmo muito pressionado, o Grêmio conseguiu ganhar, era o mais importante. E o que eu concordo plenamente com o que o Pedro disse é que o Grêmio não chuta. É impressionante. Toca, precisa ganhar, chuta, faz o goleiro adversário trabalhar, uma hora a bola vai entrar. Essa vitória foi muito importante, tu olha pra tabela, ainda tá muito difícil, mas muito difícil mesmo. Contra o Corinthians o Grêmio tem oportunidade, né? Se vencer o Corinthians, o Grêmio sai da zona de rebaixamento, porque o Cuiabá não joga na rodada. E o sintoma da rodada. O Corinthians ganhou fora de casa, né? Não só o Corinthians, o Fluminense também. Grêmio ganhou, Fluminense ganhou, Corinthians ganhou. Isso. Esse é o ponto. Os três ganharam. Duas vitórias seguidas do Corinthians agora. Duas vitórias seguidas, coisa que não acontecia desde 2022, eu estava vendo. Imagina. 2 vitórias seguidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro, um negócio impressionante. O Grêmio é o adversário da quinta-feira. O Grêmio construiu coisas para ele muito nefastas. Então o Grêmio é inimigo dele mesmo, só que olha para a tabela. E aí jogos que tu imaginava que não aconteceriam certas vitórias começam a acontecer, que é o caso dessa rodada. Por isso que esses 2 próximos jogos eles são tão importantes. Primeiro que o Corinthians é um confronto direto. Diretaço. Direto. E o Vasco teve a sequência invicta interrompida na derrota para o Atlético Mineiro, mas está encaixando. Sim. O Vasco está encaixando. O Vasco não é aquele time... chegou também. Claro, o Vasco não é aquele time que antes a gente apontava, opa, esse aqui é candidataço não é mais. ao rebaixamento. Não é mais, é jogo duro lá em Chapecó. O engraçado, eu tava vendo as imagens e tal, né? Óbvio, né, que deu uma secadinha, mas ainda que fosse quase... O gol que perdeu o Edenilson? Impossível, né? O gol que perdeu o Edenilson? Mais um, né? Mas, eu
Enfim, tá, não vou falar sobre isso. Eu fico impressionado Não que vai só o dizer que tu futebol... estava no Monte Sinai com o cajado dizendo, avisei. Não, Beleza. de forma nenhuma. Tá. Mas eu fico impressionado como só o futebol permite isso, né? Tu vê o Soteldo faz o gol e sai aqui, né? Não sei se falando para as críticas ou Cara, falando isso é para a irritante. torcida e na tal, verdade, né? isso é irritante. na verdade foi a questão toda da saída dele da Copa América Perfeito. e a vinda dele para Não, Perfeito. ele bota a mão na Mas orelha é- achando que era o sorveteiro da praia que ele tava, que ia passar ali. Sim, mas é que daí é que tá, Vou né? defender o Soteldo, tá? Oi? Eu escutei muitas pessoas dizerem que o Grêmio deveria ter mandado o Soteldo embora. Não, embora Que não. ele deveria ter saído Embora não. e que ele não ter sido retirado do Grêmio era até um ato de um clube que não era profissional. Sim. Gente, o Soteldo errou, foi administrado internamente, foi multado inclusive. Grana, né? Mas ele é bom jogador e o Grêmio precisa de atacante. não, Ele tem que ele jogar, Tu tem entende que jogar. tirar o Soteldo Ele deu hoje- 3 pontos pro Grêmio. Não, mas veja bem, Ele classificou no contra o Operário mas também, foi o melhor do Grêmio. Bruno, O Grêmio não tem quem isso. botar, o Grêmio não tem quem pôr. Pune o time, claro. Mas eu trouxe esse assunto exatamente para tu vir com a informação. E vai basicamente ao encontro daquilo que a gente estava falando do Bustos, né? Então, só o futebol permite isso, né? De o jogador ainda fazer uma marra de botar o ouvidinho para a torcida. Ou para as críticas que vem recebendo, como tu falasse. Agora, tem que ter esse tipo de comando no vestiário. Eu trouxe esse papo do Soteldo justamente para a gente fazer uma análise dos dois casos. É um caso que tem que ter... do Inter também tem que ter vestiário, tem que ter gestão, assim como o Grêmio também tem que ter gestão com o Soteldo. Mas agora, só o futebol permite no sentido assim, de agora o cara foi protagonista e agora já era, dinâmico. né? Foi lá, Exatamente. fez o gol, né? A vitória era fundamental pro Grêmio, nesse jogo contra o Vitória da Bahia, era fundamental. Não tinha negócio. Não tinha negociação. Era isso só aí. Só que agora, vem o Corinthians E quinta-feira. sabe o que é legal, só para fechar essa questão do Soteldo, é que às vezes os clubes preservam demais os jogadores, né? Que ganham tão bem e são preservados quando estão errando E daí... com o clube. Exato. O clube preserva o jogador que está errando com o clube. E daí o clube Grêmio foi lá e faz- falou publicamente do Soteldo. isso, eu E tá concordo, tudo certo. eu E concordo. aí, Bruno, o clube Concordo. preserva, né? E o jogador faz o quê? Não preserva o ele clube. pega Claro, o Instagram mas dele aí que tá. e joga por Mas terra. aí entra a questão da gestão. O clube, em algum momento, vai passar a ser visto pela torcida como responsável. Claro. E aí, até Exato. que ponto vale? Pega o exemplo do Bustos, tu preservar o Bustos, daqui a pouco a torcida aponta o dedo pra ti e diz, cadê a gestão A torcida aqui? do Inter Cadê a tá, gestão? a torcida do Inter é ciente disso. Não, o Guerra foi pra coletiva. Tu tava na coletiva Sim, lá, tava, ele lá na falou. concentração em Caxias. Fiz Ele ao falou, vivo aqui no Dono. um avião à disposição, era pra ter chegado, não chegou e vai ser punido. O Grêmio fez correto. Às Isso, vezes, vai ser punido. às vezes um clube é eliminado, pode pegar o Inter como exemplo, eliminado de uma competição, aí tá ali na zona mista esperando para os jogadores Ninguém falarem, faz. ninguém para, Preserva. todo mundo preserva. Não, Preserva. ninguém vai falar, mas tem que falar. Eles são os protagonistas da eliminação, Até- eles têm que até- jogar. até Sentir porque- o peso da responsabilidade. Óbvio, senão é muito fácil coloca perder. A cara, coloca a cara, Até tapa e fala. até porque nós sabemos que o grosso que vem para eles na conta bancária é o direito Então, de imagem. então. Direito de imagem, tu tem a obrigação de comunicar, E eu de tô falar. citando o Inter como exemplo porque o Grêmio fez isso. Né? Porque o Renato foi lá e disse no vestiário, olha, eu tô falando toda a coletiva, tô perdendo um jogo atrás do outro e eu tô lá me expondo, sendo criticado, então parem ali na porta do vestiário e conversem com a imprensa. E eles estão fazendo isso, isso aí. e ninguém perdeu o braço até E outra- agora. e Tá outra certo. coisa, E assim, outra né, coisa. com a imprensa, claro, todos estão ali, mas o torcedor que eu vi. Óbvio. Mas é que, não, é que torcedor isso uma é o explicação. principal. Por que, que não Só joga? no campo. Claro. Por que não joga? Claro. Né? Por que falta competitividade? Tá faltando bola, tá faltando isso, tá faltando aquilo. No futebol existem dois casos de resolução com relação à insubordinação. 2 casos. Primeiro é rescisão contratual, dependendo do que o jogador fizer. A outra é punição no bolso. Bota o cara fez o que fez, o Soteldo fez o que fez, bota o cara pra jogar e comunica ele. Mês que vem, tu tem 60% do salário pra nós, tu vai receber 40% como multa e como punição. É aí que eles sentem. Todo mundo sabe disso. O jogador de futebol sente no E bolso. todo mundo é adulto, todo mundo sabe conversar, né? Não é 880, Não. que às vezes E- parece e que é um querendo- passa-pano ou então ser agressivo. Não, calma, tu consegue um meio termo. E né? aí tu vê, Equilibrar. né, É nesse, isso. nesse quesito aí de não parar na zona mista, tu vê aí o René, por exemplo, que é um cara que é muito criticado pela torcida, Muito. mas que para sempre, é visto como, não sai do time porque ele dá Faz entrevista, porque ele faz média com a pessoa. Não, pelo menos o René bota a cara a tapa lá. Cadê o capitão do Inter? Quando o Inter agora chega na 8ª
partida sem vitória. Cadê o capitão do Inter que aproveita de um bode expiatório como o menino Rafael Borré, que estava lá respondendo de Copa América e tudo mais, e todos os jogadores passaram por trás lá a milhares de quilômetros, basicamente, do microfone dos repórteres. Porque não é para os repórteres que eles estão falando. Eles estão falando para a torcida. Querendo ou não, eles estão falando para a torcida, eles estão dando explicações, eles estão dizendo por que o time está mal, ou até mesmo dando leituras de situação para o torcedor, para a crítica, jornalistas e tudo mais, para tu entender o que está acontecendo. Os jogadores do Grêmio têm falado, fica esse elogio, mesmo que tenham sido cobrados pelo Renato para isso, mas eles têm feito. E eu acho que a gente tem que destacar alguns pontos de ontem, Gamba. Primeiro que a torcida deu um show, a torcida foi o melhor em campo. Atendeu ao chamado do Renato. Mesma coisa que o Ernest falou do Inter antes. O torcedor ignorou que o Renato tem errado, que os jogadores não têm ido bem, que a direção não acerta, abraçou a camiseta. É isso que é o importante. Querendo ou não, a coletiva deu certo, então, né? Deu certo. A coletiva de sexta-feira e o Kumbaya lá, os dois juntos. Deu certo, exatamente. Compraram a ideia. Mãozinha. Natan Pescador, surpreendentemente, jogou bem. De novo. Segundo jogo. Foi bem no segundo tempo contra o São Paulo. O Grêmio precisa de um centroavante só para ter um cara ali que dê profundidade, ajude os extremas. O meia, o Arezzo vai ser importante, aguenta 45 minutos do jogo de quinta contra o Corinthians. O Soteldo a gente já citou, Gustavo Nunes, o Carbajo foi muito bem também, importante a gente destacar. Então são pontos assim que fazem com que o Grêmio retome pelo menos parte da confiança. Agora o desafio é realmente ter essa sequência positiva para sair da zona de rebaixamento. E outra, antes que o torcedor do Grêmio ache que nós estamos fazendo festa aqui, no sentido de alguns elogios estarem sendo feitos ao Grêmio, eu sei que era só o Vitória. Tu que está vendo os donos da bola sabe também que era só o Vitória. Mas é justamente com clubes que estão assim como o Vitória, que o Grêmio vai enfrentar outros desafios menores, que o Grêmio tem que fazer. É isso que se faz, se ganha com autoridade. E só assim o Grêmio vai sair dessa. Vitória é candidataço. O time do Vitória é muito, pra cair. muito, é que muito não é, fraco. é que Como não é que o Inter perdeu pro Vitória lá? É que o não time é, do Vitória é muito fraco. É que não é valorizando. Eu entendo o Pedro. O Pedro não está valorizando demasiadamente a vitória. É que se perdesse ontem, seria pior. o Grêmio estaria rebaixado. Não, praticamente. Exato. Empatasse. Então, se o empatasse, é isso, exato. Seria terrível. E foi seria muito terrível. difícil o jogo. Foi difícil. Claro que foi difícil. Muito claro difícil. que foi difícil. Central Leonardo Sonda volta aqui conosco. Renato Portaluppi falando sobre contratação surpresa. Qual seria a contratação surpresa? Bom, desde ontem, quando o Renato falou isso, eu já... 10 nomes. Nossa Senhora! A minha timeline é o seguinte, ô Leonardo... Até o Messi! Até o Messi, Leonardo Sonda! É um cara que jogou com a camisa que o Messi fez a sua carreira, o Gamba. Estou falando do Bright White. É o nome que o Renato possivelmente esteja se referindo, contextualizando ontem na entrevista coletiva. O Renato disse que o grupo do Grêmio ainda não está fechado e que surpresas podem aparecer. O Grêmio, Gamba, fez uma proposta ao centroavante dinamarquês Bright White, de 33 anos, jogador que passou pelo Barcelona, começou a sua carreira no Toulouse da França, tem 33 anos e o Grêmio apresentou essa proposta. O jogador está livre no mercado e a proposta é até o final de 2025. O Grêmio aguarda nos próximos dias a resposta em relação a esse centroavante que pode sim reforçar o Grêmio nos próximos dias. Muito bem. Bright White, é isso? É ele? O Grêmio fez proposta, isso, como disse o Sonda, né? Explicou bem aí. Agora é o seguinte, foi artilheiro na Espanha, da Série B. Né? Eu sei que muita gente traz um glamour ao futebol europeu, que é melhor, mas é Série B da Espanha. O Caco Antibes também Ele passou pelo Barcelona, mas é fashion. Foi muito mal no Barcelona, muito mal. É um jogador de movimentação, não é aquele centroavante aipim. Tá tá na lista das piores contratações do Barcelona? 33 anos, né? Eu acho que chega... Eu não conheço o jogador, não vou aqui dar migué, né? Dizer, Bright White ou Davidson? A gente pesquisou, viu que ele se movimenta, né? Sabe fazer gols. Mas eu acho que é muito mais aquilo assim, ó, não temos muito dinheiro, então contrata 2, que eu não tenho convicção em nenhum deles. O Bright White é um jogador que o Renato disse que a torcida vai gostar. Vai, tem flor. Acho que vai agradar, acho que vai gostar. Eu não sei, isso ele falou lá atrás. Vem com flor junto. Isso ele falou lá atrás, porque o Grêmio tentou alguns, né? O Grêmio tentou alguns. Gabigol. Seria o Bright White esse jogador? Que a torcida vai gostar, eu acho. Será? Cara, será? Quando é que vai pedir desculpa ao Antônio Brum ali naquela câmera ali?
O cara trouxe o Ibrahim Morezo. Ah, mas o Antônio Bruno não é protético, dentista? Tá aí o nome de pasta de dente. Bright White. Olha, Aravena, Bright White. Olha que quando o Jeromel chegou, vocês ridicularizaram. Vocês dizendo não. que era Nome de nome de sorveteria. Tu sim. Não. Ridicularizaria. Não. Nome de Não. remédio, Não. genérico. Não. Sorveteria do Sorveteria Litoral. no litoral. E tá aí, maior zagueiro da história do Grêmio. Não, Que eu nunca precisa de- ridicularizei Pedro O Jeromel. Grêmio precisa de atacantes, precisa fazer gols. O Pedro estava falando sobre isso, concordei com ele. O Grêmio não chuta, o Grêmio não faz gols. E talvez esse tenha sido o grande ponto inicial da dificuldade do Grêmio. Então não tem o Diego Costa, vai demorar um pouquinho para voltar ainda. Tem o Arezo. Começou bem, vamos ver a partir de agora. Calma, vamos acompanhar contra o Corinthians, contra o Vasco. Tem 21 anos, o Renato está conversando com ele. Precisa de mais. Então, quem sabe o Bright White. Entrega o o Grêmio, O Renato Renato. foi muito claro, o grupo não tá fechado. Não olheiros- tem ninguém, o Natan, o pescador, jogou de falso 9. Os olheiros do Grêmio, eles não conseguem dar uma olhadinha no interior de São Paulo, em mercados Por que mais... essa crítica ao Bright Pô, mas White, vocês Antônio? criticavam Vocês a direção criticam do Grêmio. que Não, não tem peraí. criatividade. É isso, Aí a Solar, direção é é isso. criativa. É isso. Aí vamos pra São Paulo. É, primeiro- Aí vai em São Paulo, mas não tem estofo. Não É jogou isso aí. lugar nenhum. Primeiro Pô, Zimbá, é mas são difícil, óbvios. cara. Vão Que sempre isso, nos cara. mesmos. E David. Aí o Grêmio diferente, vai lá e tira diferente. da cartola o Bright White. E tu não tá satisfeito com o Bright White. Mas quem é? Quem é? Bright, quem é? Quem é? Highlights Bright and White? skills. Quem é? Eu fui no YouTube. É Eu o fui no copo do YouTube. Barcelona. Eu acessei lá o YouTube e fui ver o tal do Bright White. Parou a sacanagem. Pode ser o Alonso. Não Bruno gostou? Soares. Não Pode ser o gostou? Alonso, Bruno Soares. Não, O pelo amor lateral de Deus. esquerdo? Piloto? Veio informação da Espanha e o Grêmio fez uma proposta, né? Mas acho que não, tá? Alexandre. Acho que não. O Renato estava se referindo ao atacante. Ramos Rodrigues. É. E assim, ó, o que a gente tem de informação é que a proposta Lucas o Grêmio Alari, entende ele não como... para, cara. Não, ele tá, Ele não para. Ele tá provocativo. Ele não para. Alemão. O que a gente tem... Imagina, o Grêmio fez uma proposta que entende muito boa. Tem Pra um quem? monte- Pro Bright Pro White. Bright White. Entende que ele tem uma boa chance de aceitar. Eu vou te falar uma coisa. O Léo Gamalho é melhor que o Bright White. Cara, velho, calma, que calma, isso, calma. Eu gosto muito do Léo Cadê a Gamalho. responsabilidade desse programa? É isso, filho? tu O Léo dando Gamalho, chance. o Léo Tu tá Gamalho, dando chance. o Léo Gamalho é melhor que o Bright White. ó, Peguei alguns cuidado. números do Bright White para confrontar o Pedro Espinosa. Vamos lá. Gustavo Os Mosquito, números, não não dá? eu, tá, Pedro? Tá, não, maravilha. No espanhol, a última temporada no espanhol, ele fez 22 gols e deu 3 assistências Olha aí, em 45 Qual jogos. Excelente jogador números. do Grêmio fez 22 gols? Série B. Quando passou aqui. Série B da Série Espanha. B da Espanha, Série B né? da A Espanha. boa Participa Série B da Espanha não de dá. um gol. Participa de um gol a cada 2 jogos. Aí na temporada anterior média. essa, Ernest. Isso. Na anterior a Série B essa, da Espanha ou Gauchão? foram Série B da 10 Espanha. gols. 10 gols, 3 assistências em 33 jogos. Uma participação direta a cada 3 partidas. Basicamente Tá a mesma coisa. Aí no Barcelona ele não foi bem, 41 jogos, 7 gols. É porque daí tentou, né, um 3 campeonato mais... assistências. Isso, É, claro. assim, ó, ele é um cara que no Toulouse da França ele foi razoavelmente bem. A minha avó joga no No campeonato Barcelona francês. ele fracassou. Qual o time da França? Toulouse. O melhor momento dele é mais recente mesmo. Melhor ainda. É mais recente, ele tá num bom momento. Ele vai ser reserva no Na Grêmio. Série B da Espanha. Na Série B da Espanha. Legal. De volta com Donos, aqui na tela da Band e também no YouTube, como diria aquele narrador mais antigo, né? Não há tempo para mais nada, apenas para colocar na tela para vocês resultado da enquete. Vamos testar aqui, é o termômetro do otimismo. Achei a enquete meio Termômetro do morna otimismo do torcedor gremista. hoje. Olha aí, ó. É empate técnico. Não. Datagamba Não, ponta empate não, técnico. não, 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 empate não, técnico. não, não, não. 5-4-4-6 é empate. O torcedor ainda tá dividido. Faz um processo empático. Tá Leandro. dividido. Tá dividido. O Grêmio precisa tá- fazer um tá processo dividido. empático primeiro. Centenário Tá lotado, dividido, vem tá aí dividido. atacante dinamarquês. O Arena Grêmio Condá. imparável no mercado. É. Muito obrigado a todos que participaram. Vem aí na sequência o Boa Tarde RS com ele, Alexandre Mota. Otimismo, hein? Otimismo, hein? Sabe o que eu descobri? O quê? Colocou uma faixa na frente da casa dele e disse assim, ó, time grande não cai pela segunda vez. Otimista demais com a vitória do Então tu Coringão tá me ontem. dizendo que o Boa Alexandre tarde. Mota Que chamou o vitória, time do Grêmio de pequeno. é isso? Chamou, colocou uma faixa na frente da casa. Chamei o quê? O Grêmio de pequeno? Nunca. É. Mas se- Nunca. mas se nunca. time grande não cai pela segunda Inclusive, vez- essa semana, é quinta-feira o jogo, né? Eu não sei o que eu vou fazer. Vou tomar um calmante e vou dormir às 4 da tarde. Pode fazer um processo de depilação daqui a pouco. né? Não, eu uso o Venus Flash. Vai. Agora, não, eu não sei pra quem eu vou torcer. Ele veio de azul e Empate. preto hoje, ele Não empolgou sei. real, hein? Agora, Ele a empolgou pergunta real. que fica, os colorados torcerão para o Corinthians diante do Grêmio? Bom, vamos lá estender a pergunta a eles. Não é verdade? E Não aí? posso responder o que eu gostaria Eu de também não responder. posso responder melhor nesse não, horário, né? não. Melhor não, né? Tem só... Pegar um Né? cineminha, né? Cineminha essa hora. Melhor não. Olha, em São Paulo, o pessoal está dizendo que Gustavo Mosquito é a grande contratação
contratação do Grêmio, hein? Seria grande contratação, Bruno Soares? Não preciso nem responder, né? Contrata o dengue da Xuxa. Cara, tu tá muito pessimista. Gustavo Mosquito ou Bright White? Xuxa, o Praga. Bota, vamos lá. Destaques do Boa Tarde RS nessa segunda-feira. Vocês viram o final de semana a repercussão que teve a reportagem? Aquilo ali é um quindim atrás de ti? É um quindim. Deixa eu mostrar que aqui, é isso, ó. velho? O nosso repórter, Matheus Goulart, esteve na Fena Doce na sexta-feira. Só Fena trouxe um, né? Doce. Mas Fena ele me Doce tem prometeu. meu coração. Não, ele disse o seguinte, ó. Eu cobrei, eu falei, se ele viesse sem um doce para a minha pessoa, que ele não entraria aqui na Band. E ele trouxe para toda a redação lá. É mesmo, é? Vocês não, Vocês não são a redação, tá? Pra deixar Pedro bem foi claro. hoje. Tu ganhou? Pedro, Tu ganhou? sim, não. Tu ganhou? Não. Tu ganhou? Não. Tu ganhou? Não. Beleza. Aí querem mandar hambúrguer, churrasco depois. eu tô falando lá Aí, que a aí isso, Aí Colar! quer hambúrguer, Boa, quer churrasco. Colar! Aí tu mas, quer hambúrguer! Aí tu quer carne, costela! Nem eu que sou rancoroso poderia ter feito isso. É verdade. Só para quem sabe até Não ganhei. Vocês estão jogando na minha cara, é isso? Não, Não, imagina, né? Imagina, né? Ratão do Olha, banhado. então tá, vamos lá, né? Rezende falou, chefe, manda quem pode, cumpre quem tem juízo. Nós vamos falar sobre a greve dos rodoviários da Uruguaiana que vem atrapalhando o transporte dos passageiros na fronteira oeste e a enorme repercussão da reportagem de sexta-feira em primeiríssima mão, lembra que eu falei? Lembro. Sim. A fraude dos R$100 ao invés de R$1 milhão. Notícia em todos os sites do Brasil. Daniel Castro, ex-Folha de São Paulo. Sônia, matéria nossa aqui do Boa Tarde Rio Grande. E a Sônia Abrão, inclusive, que ia fazer aí na sexta-feira, ia transmitir um velório ao vivo. Não transmitiu o velório ao vivo, porque falou da doação fraudulenta. Brincadeira, tá? Sônia, beijo pra você. Meu Deus do céu, cara. Vai, Mota. Ela falou sobre a doação fraudulenta. A gente tem novidades, tem desdobramentos sobre o caso Nego Di. E eu, se fosse você que está aí do outro lado da tela, e vocês, meus queridos e amados amigos, vocês não podem perder o Boa Tarde Rio Grande de agora. Vamos? Ok? Vamos? 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 Vamos?